precisamos esperar morrer e nascer novamente para estabelecer uma meta de mudança em nossa maneira de ser. Podemos decidir isso aqui na Terra, enquanto ainda encarnados. Não precisamos esperar nascer de novo para tentar melhorar mais do que viemos melhorando nestes últimos séculos ou milênios. Podemos fazer isso agora, abrir os nossos olhos espirituais. Não precisamos sofrer mais do que é o necessário. É preciso coragem de admitir que estivemos enganados esse tempo. É obrigatória a disposição de desapegar-se de si mesmo, de nossos rótulos estabelecidos. É preciso romper os laços com o passado e criar novos laços com o futuro. É imprescindível deixar de sentir-se alguma coisa e começar a perceber-se um no todo. Eu acho que essa pandemia, Márcio, então, essa pandemia, eu acho que ela vem ensinar bem isso aqui para a gente, viu? A gente está vivendo assim, uma situação bem real, né? Com toda essa questão da pandemia, abre, não abre, aproxima, não aproxima, pega na mão, não pega na mão, abraça, não abraça. E é interessante que no grupo do curso de apometria teve uma pessoa que postou lá uma mensagem falando da questão do Covid. E quando eu comecei o curso lá atrás, eu falei, a primeira aula, eu falei da questão da vibração nossa, né? De como é a gente estar vibrando, em que frequência a gente está. E aí eu fiquei uma aula, praticamente assim, quase que uma aula, falando sobre a questão das frequências Hertz, do David Hawking. E aí eu falei quando você está com raiva, vibrando lá em 50 Hz, quando você está com coragem, vibrando em 50 Hz, 200 Hz e tal. E por aí afora eu fui me caminhando. E aí teve uma aluna que postou, inclusive ela é de São Paulo, ela postou agora essa semana alguma coisa falando da frequência do vírus do Covid. O vírus do Covid vibra em 5,5 Hz. E 7,7 Hz ele morre. Ele não consegue viver na vibração de 7,7 Hz. Aí eu estava pensando sobre isso, né? É tão fácil a gente acabar com essa pandemia, e aí eu entendi o que o Paratima falou para mim esse tempo atrás, né? Que estava assim, volta ou não volta a atividade física do SEBA, né? Aí ele falou para mim assim, não é para voltar, porque a humanidade ainda não entendeu o papel do vírus, né? Não entendeu o papel da pandemia. E é exatamente isso, ou seja, se o planeta Terra está vibrando atualmente 7,7 Hz, que é uma baixíssima frequência, né? E quando ele se tornar um planeta, realmente chegar no pico do planeta de regeneração, ele vai estar vibrando em 15 Hz, e o vírus veio nesse momento dessa transição, ou seja, o vírus veio para ensinar para a gente que a gente tem que vibrar lá em cima e manter essa vibração lá em cima. E a gente não conseguiu aprender isso, porque virou e mexeu a gente baixa frequência, né? A gente volta lá para os 5 Hz, para os 7 Hz, 20 Hz. Então, eu acho que esse slide aí ele vem falando exatamente isso. A partir do momento que você decide, né? Porque a decisão é sua, é uma questão de escolha. A gente já falou isso tantas vezes aqui. Você escolhe, é igual perdão, você escolhe perdoar ou não perdoar. Então, você escolhe curar o Covid ou não curar, né? Fica nesse padrão vibratório aí da doença, fica nessa vibração, nessa frequência tão baixa. Isso é questão de escolha, é uma questão de decisão. Ou você decide nascer de novo, ainda vivendo aqui nessa encarnação que você veio para fazer essa transformação,
ou você vai morrer e vai ser expurgado para outra dimensão, para outro planeta. Não vai te caber mais aqui. Acho que é bem claro isso aí, né? Quando ele fala isso aqui, ó, é obrigatória a disposição de desapegar de si mesmo. Muitas vezes a gente é apegado, eu fico vendo, assim, às vezes, situações, pessoas que vêm no consultório, né, fica mostrando tanto apego a tanta coisinha boba, que não faz o menor sentido. E esse apego, ele vai trazer o quê? Ele vai trazer sofrimento. Então, desapega, né, que é mais fácil, desapega, que, como diz o Fábio Nasa, né, vai doer menos, desapega que dói menos. É muito mais fácil, mas a gente não quer, né? A gente quer ficar preso lá naquele sofrimento, sei lá que masoquismo é esse. Bruxo, Bom, falei demais. Parátima foi bem claro, né? Que isso aí veio para ensinar a humanidade, que estamos numa nova era, e a partir de 20 de março de 2021, a nova era já vai se iniciar. Pode ter certeza. O que veio ensinar para nós? O renascimento, né? Então, a gente vai ter que renascer no sentido do quê? De evoluir o nosso ego. Qual que é a trilogia que a gente acabou de falar? Sentir, pensar e agir. Sentimentos, pensamentos e atitude, principalmente atitude. Atitude no sentido de elevar a nossa frequência e, consequentemente, elevar a nossa imunidade. Que o nosso sistema imunológico ele é muito poderoso, só que, né, devido a essa pandemia, essa questão política toda, né, que isso é uma pandemia, que na verdade é uma doença grave, não uma pandemia. A pandemia foi um exagero político, está muito na cara. O exemplo disso é que a eleição está tendo aí normalmente, não era para ter, né? Como é que pode ter eleição se Réveillon, eleição, Carnaval, foi tudo cancelado? Calamidade pública. Réveillon, Carnaval, tudo cancelado. Encontro público cancelado e tem eleição. Então está na cara que é tudo uma questão política, né? Mas estamos renascendo, certo, Alto? Você concorda que está tendo esse renascimento também? Mais espírito que ego? Lentamente, né? Lentamente vai acontecendo, não tem como. Tipo assim, a pandemia veio, ou vai, ou vai. Você não tem muita escolha agora nesse momento. Eu estou vendo assim, a gente teve a oportunidade de escolha, só que a gente não soube escolher. E agora veio para fazer com que vá. E se a gente para, Márcio, em relação ao Covid, por exemplo, se a gente para e fica pensando, às vezes eu paro e fico pensando das pessoas que eu conheci, né, que partiram com Covid. São pessoas azedas, amargas, mal amadas. Então, realmente procede essa orientação de que ele veio para poder fazer com que a evolução aconteça, com que essa reforma íntima aconteça. E ele está cumprindo o papel dele. O Covid está cumprindo o papel dele. Nós é que não estamos. E as pessoas que partiram, né, Bruxo? Quem partiu é porque tinha que partir mesmo, não tinha jeito. Tinha que partir. Hora. Aqui já não era mais o ambiente para ela continuar convivendo. Né? Exatamente. Ela teve a oportunidade de fazer a reforma dela, não conseguiu, partiu. Né? Por outro lado também, acho que tem pessoas que a gente pode pensar assim, de repente essa pessoa foi vítima do Covid, partiu, de repente amanhã pode ser eu, sei lá, mas essa pessoa, mas ela era tão boa, tal, fez isso, fez aquilo. De repente ela foi antes para poder preparar o ambiente lá para acolher esses que estão indo de forma tão amarga, tão azeda, não é? A gente pode pensar dessa forma também. Para aqueles que foram e que eram pessoas que já tinham feito a sua reforma íntima, que a gente julga, né? A gente gosta de julgar, julga que ele já tinha feito a reforma íntima dele e, de repente, ele partiu vítima de Covid. Aí, para mim, na minha opinião, fica assim, ele foi antes para poder acolher os que estão indo em desespero, para ajudar a acolher, sei lá. E aí, né, Bruxo, a partir de uma coisa que mais, assim, uma coisa mais científica, né? Você sabia que até hoje ninguém foi comprovado que desencarnou por causa de Covid? Até agora ninguém foi comprovado que foi por causa da Covid que desencarnaram. A Covid, as pessoas que pegaram e desencarnaram, elas pegaram, esse Covid foi um gatilho para
estimular as doenças pré-existentes que as pessoas já tinham. O Covid foi um gatilho. Aí acionou outras gravidades em termos de doença que a pessoa já tinha, que estava incubada. E o Covid só foi aflorar tudo isso. Então, ninguém morreu por causa de Covid, não. O Covid foi um gatilho que acionou outras coisas mais graves que as pessoas tinham e acabaram desencarnando. E muitas... Então, aí... É isso aí. Então, aí reforça, né, aquela questão que ele veio para fazer reforma íntima. E o medo é que matou muitas pessoas. Foi o medo, a insegurança. Também. Uma coisa muito mais emocional do que física, do que fisiológica.